E Acabe deu a notícia a Jezabel de tudo que Elias havia feito, de como havia matado a espada a todos os profetas. Então enviou Jezabel a Elias um mensageiro, dizendo: assim me façam os deuses, e assim me acrescentem, se amanhã a estas horas eu não haja posto tua pessoa como a de um deles. Vendo, pois, o perigo, levantou-se e foi-se por salvar sua vida, e veio a Berseba, que é em Judá, e deixou ali seu criado. E ele se foi pelo deserto um dia de caminho, e veio e sentou-se debaixo de um junípero, e desejando morrer, disse: basta já, ó Senhor, tira minha alma, que não sou eu melhor que meus pais. E lançando-se debaixo do junípero, ficou dormido. E eis que logo um anjo que lhe tocou, e lhe disse: levanta-te, come. Então ele olhou, e eis que à sua cabeceira uma torta cozida sobre as ascuas, e um vaso de água, e comeu e bebeu e voltou-se a dormir. E voltando o anjo do Senhor a segunda vez, tocou-lhe, dizendo: levanta-te, come, porque grande caminho te resta. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, Horebe. E ali se meteu em uma cova, de onde teve a noite. E foi a ele palavra do Senhor, o qual lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sentido um zelo intenso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, e mataram a espada teus profetas, e eu só restei, e me buscam para tirar-me a vida. E ele lhe disse: sai fora, e põe-te no monte diante do Senhor. E eis que o Senhor que passava, e um grande e poderoso vento que rompia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz agradável e suave. E quando ouviu Elias, cobriu seu rosto com seu manto, e saiu, e parou-se à porta da cova. E eis que chegou uma voz a ele, dizendo: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sentido um zelo intenso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, e mataram a espada teus profetas, e eu só restei, e me buscam para tirar-me a vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta-te por teu caminho, pelo deserto de Damasco, e chegarás, e ungirás a Azael por rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás por rei sobre Israel, e a Eliseu filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para que seja profeta em lugar de ti. E será, que o que escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. E eu farei que restem em Israel 7.000, todos os joelhos que não se encurvaram a Baal, e bocas todas que não o beijaram. E partindo-se ele dali, achou a Eliseu filho de Safate, que arava com 12 juntas diante de si, e ele era um dos 12 trabalhadores. E passando Elias por diante dele, lançou sobre ele seu manto. Então deixando ele os bois, veio correndo após Elias, e disse: rogo-te que me deixes beijar meu pai e minha mãe, e logo te seguirei. E ele lhe disse: vai, volta, que te fiz eu? E interrompeu de segui-lo, tomou um par de bois, e os matou, e com o arado dos bois cozeu a carne deles, e deu-a ao povo que comessem. Depois se levantou, e foi atrás de Elias, e o servia. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes pôs as mãos para maltratar alguns da igreja, e matou a Tiago, o irmão de João, pela espada. E vendo que isto agradava aos judeus, ele fez ainda mais, para também prender a Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento, do qual, também detendo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, que o guardassem, pretendendo tirá-lo para mostrá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Pedro era mantido na prisão, mas a igreja fazia fervorosa oração a Deus por ele. E quando Herodes estava para tirá-lo para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro estava dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que veio acima um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na prisão, e tocando em Pedro em sua lateral, despertou, dizendo: levanta-te, depressa. E as correntes caíram de suas mãos, e o anjo lhe disse: arruma-te, e amarra as tuas sandálias. E ele fez assim, e disse-lhe: põe tua capa sobre ti, e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era verdade o que se fazia pelo anjo, mas pensava que estava tendo alguma visão. E ao passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que leva à cidade, a qual foi aberta por si mesma, e tendo saído, foram a uma rua, e logo o anjo partiu dele. E tendo Pedro voltado a si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou a seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, reconhecendo isto, foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam juntos, e oravam. E Pedro, tendo batido a porta da entrada, veio uma moça de nome Rode, para escutar. E ela, reconhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta da entrada. Em vez disso ela correu para dentro, e anunciou que Pedro estava fora à porta da entrada. E lhe disseram: tu estás delirando. Mas ela, insistindo que assim era, e eles diziam: é o anjo dele. Mas Pedro continuava a bater, e ao abrirem, viram-no, e ficaram espantados. Mas ele, fazendo-lhes gestos para que calassem, contou-lhes como o Senhor tinha lhe tirado da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E tendo saído, foi para outro lugar. E vindo o dia, havia não pouca perturbação entre os soldados, sobre o que, pois, tinha acontecido com Pedro. E quando Herodes o buscou, e não o achou, tendo investigado aos guardas, mandou que eles fossem levados para
serem mortos, e partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava extremamente irritado com os de Tiro e de Sidom, porém eles, vindo em concordância até ele, e persuadindo a Blasto, que era o camareiro do rei, pediram paz, porque a terra deles dependia dos alimentos da terra do rei Herodes. E num dia marcado, Herodes vestiu roupas reais, e sentando no tribunal, fez-lhes um discurso, e o povo exclamava, voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu a glória a Deus, e tendo sido comido por vermes, deixou de respirar. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, tendo cumprido aquele serviço, voltaram a Jerusalém, tomando também consigo a João, o que tinha por sobrenome Marcos. Agradecei ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua bondade dura para sempre. Agradecei ao Deus dos deuses, porque sua bondade dura para sempre. Agradecei ao Senhor dos senhores, porque sua bondade dura para sempre. Ao que faz grandes maravilhas sozinho por si mesmo, porque sua bondade dura para sempre. Ao que fez os céus com entendimento, porque sua bondade dura para sempre. Ao que estendeu a terra sobre as águas, porque sua bondade dura para sempre. Ao que fez as grandes fontes de luz, porque sua bondade dura para sempre. Ao sol, para governar o dia, porque sua bondade dura para sempre. A lua e as estrelas, para governarem a noite, porque sua bondade dura para sempre. Ao que feriu aos egípcios em seus primogênitos, porque sua bondade dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque sua bondade dura para sempre. Com mão forte, e com braço estendido, porque sua bondade dura para sempre. Ao que separou o mar vermelho em duas partes, porque sua bondade dura para sempre. E fez Israel passar por meio dele, porque sua bondade dura para sempre. E derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque sua bondade dura para sempre. Ao que guiou seu povo pelo deserto, porque sua bondade dura para sempre. Ao que feriu grandes reis, porque sua bondade dura para sempre. E matou reis poderosos, porque sua bondade dura para sempre. Seom, rei amorreu, porque sua bondade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque sua bondade dura para sempre. E deu a terra deles como herança, porque sua bondade dura para sempre. Como herança seu servo Israel, porque sua bondade dura para sempre. O que em nossa humilhação se lembrou de nós, porque sua bondade dura para sempre. E nos tirou livres de nossos adversários, porque sua bondade dura para sempre. O que dá alimento a todo ser vivo feito de carne, porque sua bondade dura para sempre. Agradecei ao Deus dos céus, porque sua bondade dura para sempre. Começar uma briga é como deixar águas rolarem. Por isso, abandona a discussão antes que haja irritação. Quem absolve ao perverso e quem condena ao justo, ambos são abomináveis ao Senhor.